escassez de prata, déficit de prata. Sabemos de uma coisa com certeza: o preço da prata teve uma alta considerável no último ano. Mas também sabemos que a indústria de mineração de prata está tendo dificuldades para fornecer toda a prata que está sendo demandada pelo mundo. Hoje temos o prazer de receber Gary Thompson. Ele é o CEO de uma nova empresa de exploração de prata listada em bolsa, a Silver 47. Vamos falar sobre o mercado de prata, sobre o preço da prata, mas também sobre a empresa dele e como ela se encaixa nessa situação em evolução no mercado de prata. Gary, bem-vindo ao Ron's Basement. Olá, Ron's Basement, bom te ver, obrigado por me receber. Sim, bom, você é um convidado de honra aqui, porque nosso público, nosso espectador adora prata e tem muita coisa acontecendo no mercado de prata agora. Você se importa de compartilhar com a gente algumas das suas ideias sobre o que você vê, talvez sobre a dinâmica de oferta e demanda, o preço da prata e o que te atraiu a lançar essa empresa de exploração de prata? Sim, é uma boa pergunta. Quero dizer, tem muita coisa, você está certo, tem muita coisa acontecendo no mercado de prata. E, sabe, acho que foi lá em 21 quando a gente realmente começou a ver o aperto no mercado da prata. E eu olhei ao redor na minha rede e pensei, que tipo de ativos de prata podemos juntar para ajudar a fornecer esse suprimento de prata diante da escassez que estamos vendo? É bastante notável que estamos com um déficit de prata de 1/4 de bilhão de onças e crescendo, provavelmente crescendo de forma dramática. Então, eu vejo grandes coisas acontecendo para a prata. E eu, sabe, estou começando, à medida que faço mais pesquisas sobre o mercado de prata, estou entre os que acreditam em 3 dígitos, mas antes é preciso passar dos $50. Mas quando você olha para as utilidades da prata, é impressionante a ampla variedade de usos. E você sabe, claro, né, o setor militar, as pessoas não estão falando sobre a necessidade de metais e prata nisso, mas eu vejo uma infinidade de utilidades para a prata. E eu só acho que, como indústria, somos desafiados a fornecer essa quantidade de prata daqui para frente. E essa demanda vai crescer. Acho que nossa indústria está com dificuldade para acompanhar. Sim. Quando as pessoas falam da prata chegando a 3 dígitos, e eu mesmo digo isso com frequência, sou acusado de fazer propaganda da prata ou ser irrealista. Gosto de destacar isso. Entre 2001 e 2011, que não faz tanto tempo assim, a prata foi de menos de $5 por onça para $50 por onça, que é um aumento muito maior do que estamos falando para chegar a $100 a prata, o que seria um pouco mais do que triplicar em relação ao valor atual. A outra coisa que eu acabei de aprender esta manhã, Gary, e talvez você também tenha algum comentário sobre isso, é que quando você olha para a demanda mundial por prata, sabe, eu estou nos Estados Unidos, eu sei que você está no Canadá. Acho que às vezes podemos acabar nos isolando um pouco, mas o mercado da prata é um mercado mundial. E eu aprendi esta manhã que quando você combina China e Índia, a quantidade de prata que esses dois países vão usar este ano representa quase 75% de toda a produção mundial de mineração. Se você pensar nesses países, verá que ambos estão entre as economias que mais crescem no mundo. Sim, não, isso está exatamente certo. E eu não sei se você viu recentemente que a China está investindo muito dinheiro na América do Sul. Portos, você sabe, 3 ou 4 bilhões de dólares em acesso a portos, basicamente para a prata peruana. Então, eu acho que isso é só uma dica do que está por vir. Certamente, sabe, uma grande demanda vindo da China e, obviamente, da Índia, isso, sabe, isso não vai desaparecer. E eu acho que é só uma questão de tempo até vermos esse movimento de alta. E, sabe, temos algum trabalho a fazer para chegar lá. Sim, acho que é um momento empolgante para esse setor. Eu sinto que estamos saindo desse período de baixa e caminhando para preços muito maiores e, obviamente, mais movimentação, sabe, para o mercado de prata em geral. E parte dessa fase ruim significou que houve investimentos limitados em exploração de prata, desenvolvimento de projetos de prata. Vamos precisar dessas novas onças no futuro, seja falando da Índia, da China, de IA ou da demanda por energia solar.
Poderíamos passar horas discutindo as boas perspectivas para a demanda de prata, mas a realidade é que nos últimos anos todo o setor de mineração tem passado por uma fase bastante difícil. E, como resultado disso, houve uma quantidade limitada de dinheiro investido na exploração e desenvolvimento do que será o fornecimento futuro de prata. Agora, sua nova empresa, Silver 47, você já possui um grande depósito de prata. Acho que são quase 170 milhões de onças de prata definidas no solo do Alasca, em uma jurisdição muito boa. Você acha que, à medida que avançarmos para os próximos 5 a 10 anos, o mercado começará a perceber o valor do que empresas como a sua possuem? Vou pedir que fale sobre sua empresa e o que está fazendo para avançar nos próximos anos. Sim, e acho que você tocou em um ponto importante. Tem havido uma falta de investimentos em exploração. Muito do dinheiro tem ido atrás de projetos de mina de curto prazo e de desenvolvimento de áreas já exploradas, e simplesmente tem faltado capital novo entrando no setor de exploração. Estamos começando a ver alguns sinais disso, mas ainda de forma muito tímida. Eu estive na Austrália por cerca de 3 semanas fazendo marketing e conversando com fundos, corretores e investidores. E é um mercado notavelmente diferente na Austrália em comparação com o Canadá. Mas só para você ter uma ideia, o capital necessário para levar esses novos recursos minerais ao mercado é grande. Além disso, isso leva tempo. Não dá para só apertar um botão e ligar uma mina. E eu acho que isso precisa mudar se quisermos ter mais produção. E certamente você sabe, no mundo ocidental, dadas as restrições de oferta que estamos vendo, acho que precisamos fazer mais em nossos próprios quintais, no Canadá, nos Estados Unidos e em outras jurisdições, para realmente resolver essas questões. E eu acho que com a nova administração Trump chegando, certamente parece que eles vão, você sabe, cortar um pouco dessa burocracia que tem atrasado esses projetos. E isso pode ajudar do lado da oferta no médio e longo prazo. Uhum, uhum. Então eles não podem simplesmente apertar um botão. Eu quero voltar àquele comentário que você fez, porque agora estamos em uma situação no mundo onde há um déficit de prata. Acho que estão sendo demandadas 150 milhões de onças a mais do que o setor de mineração pode fornecer. Também temos uma escassez não só de prata sendo extraída do solo, mas eu diria também uma escassez de novas descobertas e projetos de desenvolvimento surgindo. Quero dizer, se o mercado chegar a um ponto em que, digamos, talvez a prata atinja 3 dígitos, como você mencionou antes, e todo mundo de repente acorda para isso, ah, acho que é seguro dizer que estamos entrando em um período assim, onde, porque você não pode simplesmente virar uma chave, podemos passar talvez uma década até que a indústria consiga acompanhar, se é que vai conseguir, quero dizer, se os números da demanda continuarem a subir do jeito que estão prevendo. Mas para que a indústria chegue perto de conseguir fornecer toda a prata que vai ser demandada. Sim, acho que é mais ou menos isso. É um prazo de cerca de uma década desde o início, passando por todo o processo até conseguir colocar algo em produção. Acho que isso, sabe, uma década é um prazo realista para analisar essas operações. Talvez isso seja até otimista. Sei que as pessoas não querem ouvir isso, preferem acreditar que dá para construir rapidamente. Mas é que tem muita coisa envolvida. Você tem que, sabe, primeiro encontrar, tem que explorar, tem que comprovar. Depois você tem que entrar na parte de engenharia, estudos econômicos, infraestrutura potencial, licenciamento. É todo um processo que você precisa passar para ir de uma descoberta em área virgem até o desenvolvimento de uma mina. E isso simplesmente leva tempo, infelizmente, né? Faz parte do negócio. Não tem nada rápido nisso. Mas, sabe, o lado bom é que, uma vez que essas coisas estejam funcionando, se você tiver um sistema robusto, eles podem gerar, sabe, fornecimento por um longo período de tempo. E, idealmente, se for um sistema grande como o que estamos buscando, então estamos falando de décadas e décadas de operações, fluxo de caixa e metal chegando ao mercado. Esse é o objetivo, certo? Sim, bom, e você é o CEO da Silver 47, então, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas quando eu olho para a sua empresa, é seguro dizer que vocês têm uma certa vantagem inicial? Porque, pelo que eu entendi, vocês já têm um recurso
um recurso equivalente em prata no solo de quase 170 milhões de onças. Além disso, vocês têm ótimas oportunidades de exploração. Em breve falaremos sobre um comunicado recente, mas vocês vão realizar algumas perfurações. Parece para mim que, você sabe, não há muitas empresas por aí que já possuem onças equivalentes de prata definidas no solo, e que, se esse mercado realmente começar a mudar, você posicionou sua empresa e sua empresa está em uma posição de ter uma certa vantagem em relação ao restante do mercado. Sim, é exatamente isso. E, na verdade, tivemos sorte de ter adquirido esse ativo no momento oportuno em 2023, quando estávamos procurando por ativos. Fomos apresentados a esse projeto que estava nas mãos de uma empresa australiana que, na verdade, acabou se afundando. Eles estavam à beira da falência, em grande parte por causa de um ativo na Austrália, no qual estavam investindo todo o dinheiro e simplesmente não conseguiram fazer funcionar. E esse ativo acabou ficando meio que órfão, o que você sabe é uma boa hora para adquirir ativos quando alguém está com dificuldades financeiras. Então conseguimos um bom negócio. E sim, o fato de que nós, sabe, acho que a maneira como eu vejo essas coisas é que, sabe, já tinham sido gastos mais de 30 milhões de dólares no projeto antes de nos envolvermos. Temos uma vantagem de 30 milhões de dólares e 5 anos em relação, por exemplo, a uma descoberta totalmente nova. Como eu disse, leva tempo para avançar nessas coisas. Então, sim, estamos bem animados com o que temos pela frente. Quero dizer, nosso objetivo, sim, como você disse, temos um recurso inicial que foi publicado em 2024, são 170 milhões de onças equivalentes de prata. É um depósito bastante único porque tem prata, ouro, cobre, zinco e chumbo. Há outros metais, como o antimônio, que são minerais críticos, por isso chamamos de polimetálico, devido à variedade de metais. O motivo pelo qual estamos interessados nisso é simplesmente por causa do alto teor de prata e ouro desse depósito. Esses depósitos VMS são depósitos de sulfetos maciços vulcanogênicos que se formaram no fundo do oceano e depois foram deslocados para onde vemos agora. Eles podem ser bastante ricos em metais preciosos. Então, estamos animados com isso. E, obviamente, divulgamos alguns bons resultados recentemente, né? Fizemos um pouco de perfuração este ano. Parte disso foi apenas perfuração para confirmar alguns dos trabalhos antigos feitos pelos operadores anteriores. Grande parte do espaçamento das perfurações era amplo. Achamos que há uma ótima oportunidade de expandir rapidamente esse recurso e definimos uma meta bem agressiva para nós mesmos. Então, o recurso é de 15,6 milhões de toneladas, com 336 gramas por tonelada de prata equivalente, o que é um teor realmente muito bom. Se você colocar isso em um contexto de ouro, é como se fossem 2 milhões de onças de ouro a 4 gramas, o que é um teor realmente muito bom no geral, quando você reúne o valor de todos esses metais em uma única medida. E estamos usando valores equivalentes bem conservadores, também temos alguns trabalhos metalúrgicos feitos pelos operadores anteriores, então estamos usando valores reais, você sabe, entre 70% e 90% de recuperação de metais, e eu acho que, considerando o espaçamento que vimos nas perfurações históricas, acreditamos que há uma ótima oportunidade de dobrar isso aqui. E meu objetivo é realmente levar isso para cerca de 50 milhões de toneladas, então dobrar ou triplicar em relação ao que temos hoje. E aí sim, acho que estaremos falando de uma história de desenvolvimento realmente empolgante. E a questão é, quão rápido podemos chegar lá? Vamos avançar o mais rápido possível. Certo? E o proprietário anterior era uma empresa australiana. E em termos de como eles conseguiram definir esse recurso, porque existem leis diferentes, eu imagino, ou processos. Eles realmente tinham definido isso pela metodologia australiana como sendo bem mais alto do que como é mesmo, o INI 43101. Isso está correto? Isso mesmo. Na Austrália, eles chamam de recurso JORC. Eles se parecem muito com o relatório independente de recursos do Instrumento Nacional 43101 do Canadá. O que aprendemos nessa conversão, e você está certo, é um bom ponto. Quando adquirimos o ativo, ele tinha, na verdade, 270 milhões de onças equivalentes de prata, e então, quando convertimos isso em um relatório 43101, tínhamos 170 milhões arredondando os números. Então, nós perdemos aquelas 100 milhões de onças equivalentes de prata nessa conversão e nós meio que investigamos isso. Bom, por quê? O que está acontecendo ali? Qual é a diferença?
E, na verdade, era um recurso não restrito. Novamente, o espaçamento de alguns dos furos era bastante amplo, em torno de 150, 200 metros de distância. Simplesmente não havia confiança suficiente para trazê-lo para a categoria de recurso sob a 43101. Então, achamos que essas são onças relativamente fáceis de recuperar. E esse vai ser nosso objetivo novamente, preencher essas lacunas onde temos esse espaçamento amplo para realmente estreitar e dar mais confiança a um recurso maior. E sim, esse vai ser o objetivo nos próximos anos, com certeza. Certo. Parece que você poderia se referir a isso potencialmente como sendo uma oportunidade fácil em termos de poder adicionar algo, se os resultados das perfurações, eu acho, forem positivos quando estiverem concluídos. É isso mesmo. Exatamente. Sim, oportunidade fácil e simples, com grande crescimento, se compararmos onde estamos hoje e onde poderemos estar nos próximos anos. Acredito que temos uma grande trajetória de crescimento pela frente. Sim, sim, muito, muito interessante. Então, a empresa começou a ser negociada há algumas semanas na TSX Venture Exchange, símbolo da ação AGA. Está correto? Está correto, sim. Nossas ações estão sendo negociadas há cerca de uma semana e acho que já passamos de 4 milhões de ações negociadas. Considerando que a empresa tem apenas 50 milhões de ações em circulação, sabe, as ações estão bem concentradas. E sim, negociamos um volume considerável. Estamos na faixa de 70 centavos canadenses. Sim, são dias bem empolgantes para a gente ir a público e começar a falar sobre a empresa. E sabe, muita gente não conhece o ativo e certamente não conhece a Silver 47. E devo lembrar aos ouvintes por que 47, porque me perguntam isso bastante. Bem, 47 é o número atômico da prata. Certo, certo. O projeto Red Mountain é o carro-chefe. Quero lembrar aos nossos espectadores, isso é prata no solo do Alasca, nos Estados Unidos. Quero dizer, você sabe, e quero pedir sua opinião sobre isso, Gary, porque eu ouvi outros CEOs de mineração de prata reclamam que a maior parte das oportunidades mais fáceis do mundo, em termos de prata disponível, já foi aproveitada. Que agora é muito difícil encontrar novos depósitos de prata. E o fato de que sua empresa tem, sabe, 170 milhões de onças equivalentes de prata nesse projeto no Alasca, ainda no solo, eu acho que é bastante significativo. Sabe, não existem muitas empresas de exploração e desenvolvimento de prata por aí. E há ainda menos que tem, sabe, recursos definidos de prata no solo. Sim, na verdade é interessante que quando você coloca todos os nomes de empresas de prata em uma lista, não é tão grande comparado às empresas de ouro. Existe uma lista enorme de mineradoras de ouro, desenvolvedoras, exploradoras, mas quando você olha para o setor da prata, há uma lista bem curta de oportunidades. O México sempre foi e continua sendo um grande produtor de prata, apesar dos desafios que enfrenta, mas há, sabe, conversas sobre colocar pressão para não permitir novas minas a céu aberto e esse tipo de coisa. E eu acho que simplesmente ter um depósito de prata em uma jurisdição pró-mineração estável como o Alasca realmente é um bom sinal. Quero dizer, estamos recebendo muito apoio do Estado para avançar com esse projeto. E, sabe, eu gosto de lembrar as pessoas que alguns dos maiores depósitos de prata do mundo, na verdade, são minas de chumbo e zinco. Certo. E as pessoas, quando falam de prata, todo mundo quer logo um depósito primário de prata. E eu gosto de lembrar que alguns dos melhores e maiores depósitos de prata do mundo, na verdade, são minas de chumbo e zinco. E, sabe, eu posso citar várias delas que têm de 500 a 800 milhões de onças de prata. E muitas delas são classificadas como minas de chumbo e zinco, mas isso é muita prata, de qualquer forma que você olhe. Não dá para negar isso. E nós sabemos que 70% da prata do mundo vem de minas polimetálicas, que não são minas primárias de prata. Então, eu diria, não lute contra a tendência, não lute contra isso. Se você conseguir uma boa proporção de prata do seu depósito, quero dizer, isso é só um bônus. Sim, sim. E o fato de um depósito ser polimetálico também traz um pouco de, como posso dizer, diversificação em termos de, você sabe, se os mercados de metais estão se movendo em direções diferentes. Isso ajuda, do ponto de vista de uma empresa de mineração, a suavizar os efeitos de grandes movimentos dentro dos diferentes mercados de metais? Sim, esse é um ponto muito bom, porque é exatamente isso. Ajuda a suavizar a volatilidade dos preços dos metais. Você sabe, esses preços estão mudando o tempo todo.
E eu me lembro que um dos caras da Hecla, eles têm essa mina Greens Creek no Alasca, que é uma mina bastante lucrativa. Todos sabem que a Hecla é uma empresa de prata, mas quando a prata estava desvalorizada muitos anos atrás, foi o chumbo e o zinco que pagaram as contas, certo? Então você realmente pode ajudar a normalizar sua produção e fluxo de caixa, justamente porque isso ajuda a suavizar essa volatilidade nos preços das commodities. Sim. Então, fica no Alasca. E quanto aos desafios de licenciamento, essa terra é de propriedade do Estado? Achei que ouvi você mencionar em algum momento que talvez houvesse algum tipo de benefício por estar em uma terra de propriedade do Estado. Isso está correto? Sim, então nós temos um grande pacote de terras. São reivindicações minerais, mas também há um arrendamento, ambos administrados pelo Estado. Muitas jurisdições são geridas pelo governo federal. O Bureau of Land Management é um órgão federal. E então, nos Estados Unidos, você tem, sabe, eu espero que isso mude, mas o que é chamado de Serviço Florestal dos Estados Unidos, que tem sido um pesadelo para a obtenção de licenças, mas nós não temos esses problemas porque basicamente lidamos com o estado do Alasca e eles têm sido muito favoráveis e pró-mineração para desenvolver isso. Então, quando estivermos prontos para, você sabe, começar as obras, nós temos um forte apoio e para o nosso processo de licenciamento é bem direto. Já temos mais plataformas de perfuração autorizadas à nossa frente para perfurar. Então, achamos que é um caminho bastante claro para um desenvolvimento do projeto. Interessante, interessante. E a estrutura acionária? Já teve algum investidor de destaque envolvido com essa empresa? Sim, quero dizer, temos uma base acionária bem concentrada. Quero dizer, das mais de 50 milhões de ações em circulação, Eric Sprott, um investidor de mineração bem conhecido, possui 10%. Crescap Capital, que é um fundo baseado em Denver, possui um pouco menos de 10%. Eu e minha família temos cerca de 20%, então, basicamente, temos 40% da empresa nas mãos de 3 grupos. Então você e sua família têm cerca de 20%, certo, Gary? Então você tem o que eu chamaria de alinhamento significativo com os acionistas, ou seja, tem muito em jogo. Com certeza. E eu, sabe, não estou vendendo, não tenho plano de vender nenhuma ação, quase nunca, nunca. É que, sabe, a gente precisa construir essas coisas e liberar esse valor. E eu acho que, sabe, isso ainda tem muito espaço para crescer. Está só começando, é um novo começo e uma história nova e empolgante, e eu acho que com certeza vale a pena acompanhar. Eu sei que ainda não temos um código na Bolsa dos Estados Unidos, mas acredito que após algumas semanas de negociação poderemos iniciar o processo para obtê-lo. E eu estou até olhando para o mercado australiano, né, o mercado da ASX, porque parece que há um apetite de investimento um pouco mais robusto na Austrália do que até mesmo no Canadá. Então, nós vamos, sabe, nós vamos para onde estão os recursos e onde está a oportunidade de liberar esse valor do ponto de vista do acionista e do mercado. Sim, sim, bem, do meu ponto de vista, quando o CEO de uma empresa tem uma participação tão significativa no sucesso como você tem, isso sempre é um sinal muito, muito positivo. Então, isso foi novidade para mim que acabei de descobrir aqui, mas fico muito, muito feliz em saber disso. E definitivamente é uma empresa que, você sabe, eu estou nos Estados Unidos, mas é uma empresa que quero acompanhar de perto. Mais uma vez vou repetir o fato: isso é prata e um recurso polimetálico, mas prata, quase 170 milhões de onças de prata equivalente no solo do Alasca. Quero abordar um último ponto que é o seguinte: se você calcular com base no valor de mercado da empresa, quanto essa prata está valendo no solo, algum comentário sobre isso? Às vezes ouço pessoas dizerem $1 por onça, 50 centavos, $2, como isso se compara com o Silver 47. Sim, nós usamos essa métrica. E se você olhar nosso site e apresentação, temos esse tipo de análise comparativa sobre as onças no solo. Você pega o valor de mercado, divide pelas onças no solo e chegamos a cerca de 20 centavos canadenses. Quanto isso dá? 15 centavos de dólar americano por onça equivalente de prata no solo. Acho que o ponto é que essa avaliação é baixa. Comparando com nossos concorrentes, estamos entre os menores valores por onça no solo. Isso é importante porque esses itens geralmente são vendidos por vários dólares por onça no solo. E eu já vi chegarem a até 10 dólares por onça de prata no solo, se alguém quiser adquirir um ativo assim, quando ele está mais avançado. Então, essa curva de valor, essa diferença de valor ali,
Existe muito espaço para capturar esse valor para os acionistas e, claro, nossa intenção é fazer isso. Então, se você entrar agora, eu acho que entrando cedo, você tem a oportunidade de crescer junto com a gente. E eu certamente convido qualquer pessoa a entrar em contato e dar uma olhada no nosso site, silver47.ca. E eu sei que a gente não falou muito sobre os resultados das perfurações, mas tivemos alguns resultados realmente espetaculares, sabe? 2,5 metros com quase 3 quilos de prata equivalente. E tivemos um dos melhores resultados em ouro, com 2,5 metros de 15 gramas de ouro, incluindo 250 metros de prata, mais 20% de chumbo e zinco combinados, e nossos resultados recentes de perfuração. Então, estou bem satisfeito com isso. Foi o maior teor de ouro já perfurado na propriedade até agora, mesmo incluindo todo o trabalho anterior. O fato de um dos nossos primeiros furos já trazer esse resultado nos anima bastante. Então, estou no site agora. Você deve conseguir ver aí na tela. E você me pegou de surpresa aqui, Gary. Eu não percebi que você tinha soltado outro comunicado de imprensa que saiu hoje de manhã. Então, você teve um na segunda-feira e outro de novo esta manhã. E você está me dizendo que ambos mostram, na verdade, qual deles tem o teor mais alto de ouro. Eu estava. É esse. O do meio ali são 2,48 metros, com quase 15 gramas de ouro. Uau, então muito ouro, muita prata, muito chumbo, zinco, um pouco de cobre também, teores de cobre razoáveis. Então, dentro de uma faixa relativamente ampla, há uma zona mineralizada de 24,5 metros, e dentro disso nós realmente tivemos algumas zonas de sulfeto maciço, que basicamente é só metal. Tivemos alguns desses intervalos, 2,5 metros e outro mais fino, 0,9 metro, mas ambos eram basicamente metal maciço, quase sem rocha. Tudo foi substituído por esses metais, então é realmente, realmente impressionante. Interessante, Então é isso. Dá para dizer que, quando vejo uma expressão assim em um comunicado de imprensa, isso é a definição de polimetálico? Sim, exatamente, é polimetálico. Volei, tudo bem, Gary? Então mostramos o site. Tem mais alguma coisa? Algo que eu esqueci de mencionar ou algo que você queira mencionar antes de encerrarmos? Sim, só para resumir a oportunidade que vemos, obviamente acho que estamos alinhados nisso. Acreditamos que a prata vai subir muito mais e acho que ainda estamos nos primeiros dias dessa grande alta da prata. E acho que muitos desses minerais críticos vão estar nessa lista e você sabe, para a Silver 47, começando com um recurso substancial em mãos, o objetivo no curto prazo é dobrar ou triplicar esse recurso e avançar com isso para um phase de desenvolvimento o mais rápido possível. Então, com certeza, mantenha contato sobre isso. Eu agradeço pelo tempo e é isso. Muito obrigado. Sim, obrigado, Gary. Foi ótimo conversar com você, conhecer a oportunidade na Silver 47 e ouvir suas opiniões sobre o mercado de prata. Essa é uma empresa que vou acompanhar de perto, especialmente depois de mais um excelente comunicado divulgado hoje de manhã. Agradeço por compartilhar seu tempo comigo e com nossos espectadores e esperamos vê-lo em breve. Muito bem. Obrigado, Ron. É bom te ver.